E aí, Breno, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom Bom dia, Aninha. Bom dia a todos e todas. Pô, isso é uma sacanagem, né? Sacanagem, né? Noite trágica, hein? Para o Santos, né? Você sabe que tem uma tristeza geral, né? Pelo que o Santos representa. Para quem jamais viu o time ser rebaixado, é uma tragédia. É. É uma E no caso do tragédia. A Santos, o pior Santos é meio situação do segundo mundo, time de a todo pior mundo, né? situação do mundo, a pior situação do mundo, para além dos palestinos na faixa de Gaza, foi a dos santistas ontem à noite. Ai, Breno. É isso aí. Legal. Breno, vamos falar de Palestina. Então, antes de entrar diretamente no assunto Palestina, mas falando de Palestina, queria saber. Aqui, ó. A Silvana Danli, que acabou de mandar o superchat, estou comprando o livro do Breno. Compre você também, tá aí. Legal, Silvana. O livro do Breno, esse aqui, está sendo lançado. Estamos agora no processo de lançamento. Contra o sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, lançado pela editora Alameda, e tem uma série de lançamentos previstos. Segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, às 6 da tarde, lá na Avenida Rio Branco, centro do Rio. Acho que isso aqui é... Onde é isso? Na livraria Leonardo da Vinci. Ah, perfeito. Lá no Rio. Depois, na terça, o Breno vai lá para Curitiba. Lançamento na APPS Sindicato. Qual que é esse? Que sindicato é esse, Breno? Desculpa. É o Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Professores do Paraná, que é lá na Avenida Iguaçu, 880. Vai ter um debate. Lá vai estar um debate interessante com alguém que a gente sempre está com ele aqui, o presidente da Federação Palestina, o Ali de Rabah, grande figura. Aí depois em São Paulo, no dia 13, quarta que vem, num histórico restaurante palestino em São Paulo, Al Janiá, na rua Rui Barbosa, na quarta-feira, a partir das 6h30. Fala do livro. Olha, o livro é um livro pequenininho, né? Na nossa geração, Maurício, chamava-se de opúsculo. Lembra essa palavra? Uhum. Obra pequenininha. É um livrinho assim de 100 páginas. A base dele foram as exposições que eu fiz ao longo desses 60 dias sobre sionismo, sobre antissemitismo, sobre o regime político de Israel, sobre as razões que levaram à atual etapa do conflito. Então, cada uma dessas exposições foi transcrita e eu editei, complementei, corrigi, porque uma coisa é exposição oral, outra coisa é um texto por escrito. E, além disso, além desses 4 artigos, tem também um guia de leituras para quem quiser se aprofundar no tema, né? Então, é um roteiro comentado de livros que seriam importantes ler para quem quiser ter um maior aprofundamento no tema. Esse tipo de livro, além de chamar de opúsculo, na nossa geração a gente chamava de livro de combate, né? Que é aqueles livros que a gente faz em cima da bucha, aquela história, né, de trocar o pneu com o carro andando, faz o livro para que ele possa ser útil para o debate político imediato, para a situação política imediata. Então, acho que é um livro que cumpre esse papel, especialmente para as pessoas que ainda não têm muito contato com o tema, ou que querem ter um maior contato com o tema e compreender as raízes mais profundas da situação atual na Palestina. E o problema fundamental na Palestina é o sionismo, é a existência do Estado sionista como encarnação de uma doutrina colonial e racista. Então, o título do livro é para não deixar dúvidas sobre qual é a posição do autor, sobre o que se trata, não é? E para que as pessoas possam, digamos, conhecer de uma maneira um pouco mais ampla os aspectos do debate que está em curso. Muita gente, por desconhecimento, alguns até por má fé, né? Mas às vezes anda junto, o desconhecimento e a má fé, fala um monte de bobagem, né, sobre esses temas, né? Até a gente vê gente de esquerda que cai nessa ladainha do sionismo, de que ser antisionista é ser antissemita.
A gente ouve até essas bobagens, não, porque os sionismos são os judeus. Então, o livro foi feito para desmontar essa lógica, né? Para ajudar, para ser mais um instrumento ajudar a desmontar essa lógica. E espero eu que o livro venda bastante, porque eu tenho fazendo as contas, as multas que querem me aplicar por conta dos posts nas redes sociais pode chegar a R$180 mil, Mauro. Como o livro custa R$58 e o autor tem direito a 10%, dá R$5,80. Eu preciso vender 31 mil livros para poder pagar a multa. A primeira multa, você sabe que outro dia, eu não tinha visto isso, né? Mas o meu advogado me alertou que eles estavam pedindo, a CONIB, né, a Confederação Israelita do Brasil, ela está pedindo que eu pague um salário mínimo de indenização para cada judeu brasileiro. Como é Como que são 150 mil judeus, você multiplica pelo salário que eu tenho que pagar por indenização. Nossa. Um salário mínimo para cada judeu brasileiro. Como são 150 mil judeus, aproximadamente, multiplica por um salário mínimo e eu vou precisar de R$200 milhões para pagar a indenização. Eles estão pedindo. Mas é claro que isso é puro jogo político. Isso aí. Então, e vai ter essas noites de autógrafo aí, que são mais atividades políticas com noites de autógrafo, né? No Rio de Janeiro eu vou dar uma breve palestra, aí vai ter a noite de autógrafo, no dia 11, depois no Paraná, aqui na Livraria da Vinci, tem um auditório ali, um pequeno auditório, a Livraria Leonardo da Vinci, então vai ser uma palestra curta, nunca passa dos 20 minutos. Aí depois vai ter a noite de autógrafo. Em Curitiba é com o Ali Rabah, que é uma figura muito interessante. A gente vai ali debater a situação atual na Palestina. E, finalmente, na quarta-feira, é uma espécie de entrevista. Vai durar ali uns 40 minutos do Khaled Baraká comigo. E aí vai ter a noite de autógrafo. E o restaurante, além de ser uma casa histórica da luta palestina, serve uma comida de primeiríssima ordem. Vai terminar em comida esse aí na quarta-feira. Árabe. Claro. Vai terminar em comida, né? Vamos jantar bem. Legal. Arrasou. Então é isso. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. A Geisa Costa pergunta se tem alguma chance de ir para Porto Alegre, Breno. Deixa eu ler todos, aí você comenta de uma vez. Ó. Então, essa aqui, se tem alguma chance de ir para Porto Alegre. Adriana Paiva, comprei 2 livros do Breno, um para presentear, Recife Presente. Tânia Cabreira, recebi o livro do Breno ontem, como previsto pela editora Alameda. Farol Manisti manda um salve. Maria fala que esse é um ótimo presente de Natal. Assim como a Marisa Neves. Bela dica de presente de Natal. E Free Spirit, parabéns, Breno, pela luta. Legal. Breno, vamos comprar, gente. Vamos comprar o livro do Breno aí, porque precisamos ajudar a pagar essas multas aí. Vamos fazer desse livro um recorde, subir em primeiro lugar nas vendas das livrarias do Brasil. Vamos embora. Causar muita confusão nas noites de Natal. É verdade. Breno, hoje, 7 de dezembro, 2 meses daquele 7 de outubro. Queria compartilhar aqui só uma imagem que saiu, está circulando aí nas redes sobre o número de jornalistas mortos. Esse aqui, fizeram essa lista de jornalistas mortos por Israel desde 2000. Essa lista aqui, a parte vermelha, é 2023. Só em 2023, quantos foram mortos. E compartilhar uma outra imagem também da fronteira com o Egito. Esse é um vídeo, está sem som, porque a gente não pode pôr o som. Isso aqui é uma instalação da Acnur, isso é na fronteira, e são pessoas, são palestinos pedindo por comida, pressionando para abertura ali com o Egito, para a entrada de comida, enfim, são cenas desses 2 meses. Que balanço você faz aí desses 2 meses? Em que momento estamos?
recentemente, Estados Unidos, Blinken, Biden, Kamala Harris, ministro da Defesa, a gente trouxe todos eles aqui falando que estão empenhados na proteção de civis, mas só no último final de semana foram mortos mais de 700 palestinos em 24 horas. E na região sul de Gaza, que é para onde as pessoas foram orientadas, entre aspas, a se deslocarem. Só agregando duas informações de ontem, uma é esse post, esse tweet do Yanis Varoufakis, né, o ex-ministro da Economia da Grécia, lá do Siriza, uma figura importante da esquerda, mensagem que eu acabei de receber de um amigo israelense em Israel. Nós precisamos de ajuda urgente. Se não houver intervenção internacional, teremos ido. Vamos embora. Vamos morrer. A Palestina, o povo palestino inteiro está sobre o ataque genocida e os democratas judeus em Israel sobre um violento ataque fascista, violento ataque e perseguição fascista que está nos lembrando o que aconteceu nos regimes militares dos anos 70 na América Latina. Realmente dramático esse tweet. E ontem, o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, invocou pela primeira vez no mandato dele o artigo 99 da Carta da ONU, que permite ao secretário de Segurança convocar o Conselho de Segurança por conta de uma ameaça global, exatamente por conta da situação de Gaza. Olha, 2 meses depois, o que mais nos chama a atenção, evidentemente, são os fatos, as imagens, os relatos vinculados às práticas genocidas do Estado de Israel. Nesse momento, com mais de 20 mil mortos, a esmagadora maioria civis, especialmente mulheres e crianças. Isso é o que choca o mundo, o que escandaliza o mundo. E, evidentemente, que esse é o assunto fundamental de qualquer balanço. No entanto, também é importante fazermos o balanço político, estratégico dessa situação. Ou seja, nesses últimos 2 meses, a luta pela libertação do povo palestino avançou ou recuou? Concretamente, a ação armada do Hamas no dia 7 de outubro piorou ou melhorou a situação do povo palestino e a sua luta por autodeterminação? Essa é uma discussão relevante, além da denúncia do genocídio e do massacre sobre a faixa de Gaza. Na minha opinião, a luta pela libertação do povo palestino atingiu, nesse momento, um patamar que não se conhecia nos últimos 60 anos. É o mais elevado momento de luta pela emancipação do povo palestino. Jamais a resistência palestina teve este padrão de apoio internacional e de solidariedade. Jamais o Estado sionista esteve tão isolado e enfraquecido, embora no campo militar pareça o oposto. Então, na minha avaliação, em que pese críticas e julgamentos morais que possamos fazer, e até devamos fazer sobre certas características da ação do Hamas em 7 de outubro, eu não creio que isso seja uma questão das mais relevantes. Do ponto de vista estritamente estratégico, a ação do Hamas em 7 de outubro colocou de novo a questão palestina no centro dos debates e das mobilizações mundiais. E a resistência do povo palestino ao longo desses 60 dias, submetido o povo palestino ao massacre do Estado sionista, essa resistência fez com que nós consolidássemos, com que estivesse consolidado um cenário no qual o tema libertação da Palestina voltou a estar entre os temas mais relevantes do mundo, com uma enorme pressão contra o Estado sionista e contra os governos que apoiam esse Estado. Lembra um pouco, Aninha, Rebeca, Mauro, na minha opinião, o que aconteceu em 1968, quando o Vietcong, a Frente Nacional de Libertação do Vietnã, lançou a ofensiva do Tet. O que foi a ofensiva do Tet? Os Vietcongs alvejaram 240 alvos distintos dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul.
chegaram até a ocupar os jardins da embaixada norte-americana na então Saigon, hoje Ho Chi Minh. Ao fim daquela operação da ofensiva do Tet, e levando em conta também a retaliação do exército norte-americano e do governo sul-vietnamita, que era apoiado pelos Estados Unidos, o resultado era um morticídio. Ou seja, os vietnamitas perderam 100 vezes mais homens e mulheres do que os norte-americanos e os sul-vietnamitas. Tanto é assim que há uma célebre entrevista da italiana, uma das maiores jornalistas da história, Oriana Fallaci, com o Nguyen Von Giap, que era o chefe militar do Vietnã, e ela pergunta: como vocês ficam depois do gigantesco fracasso da ofensiva do Tet? E o Giap respondeu: você olha com olhares de matemática e não com olhares de historiadora. Matematicamente, nós perdemos a ofensiva do Tet, mas os Estados Unidos estão mortos. É uma questão de tempo para nós ganharmos a guerra, porque a coluna vertebral moral dos Estados Unidos ruiu. E 5 anos depois, em 1973, faz-se o Acordo de Paris, em janeiro de 73, e os Estados Unidos se retiram da guerra devidamente, com o rabinho devidamente entre as pernas, e 2 anos depois, o governo do Vietnã do Sul cai e o Vietnã é reunificado sob liderança dos comunistas vietnamitas. Claro que eu não estou dizendo que o que lá aconteceu necessariamente se repetirá agora, mas a gente tem que ter uma análise para além das aparências quando vai discutir o que está em curso. E eu não tenho dúvida em afirmar, repito, que apesar de toda a tragédia do sacrifício e lutas de libertação, tem sacrifícios, não existe como enfrentar um Estado colonial sem levar em consideração que os sacrifícios serão gigantescos, em que pese essa situação de enormes sacrifícios do povo vietnamita, eu creio que a luta pela emancipação do povo palestino, a luta contra o regime sionista, vive hoje o seu momento mais poderoso. O Breno, deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao momento, onde nós falamos do momento tático, falamos do momento estratégico, deixa eu falar assim, de agora. Me parece parece evidente que teve um refluxo nas mobilizações mundiais. Aqui no Brasil não pegou, né? Aqui no Brasil realmente as mobilizações foram pequenas, chegaram a crescer nas últimas, mas não a questão da mobilização é um tema para a esquerda brasileira, para os democratas, mas você vê, nós tivemos lá na Inglaterra 1 milhão de pessoas, em Nova York, impressionante, né? Em dezenas de cidades dos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio. Parece que nós estamos, neste momento, num certo refluxo da mobilização. Como é que você encara isso? É um refluxo momentâneo? Vão voltar às ruas? Ou já tem um certo cansaço em relação a esse processo? Olha, eu acho que é normal, numa situação desse tipo, que é uma situação que já dura 2 meses e que irá se alongar, que nós tenhamos idas e vindas no ritmo de mobilização. Como temos idas e vindas na própria situação militar na Palestina, né? Lembremos que semana passada, por exemplo, nós vivemos uma trégua provisória que chegou a 8 dias para haver troca de reféns entre Israel e a resistência palestina. E, evidentemente, que quando você tem uma trégua no cenário militar, a situação se acalma, vidas são poupadas, arrefece também a mobilização de solidariedade, porque o sentido de urgência se dilui um pouco, e ele retorna em seguida, vai retornar. É evidente que nós estamos num período complicado do ano, né? Já muito próximos do Natal, o mundo descansa entre o Natal e o Ano Novo, então nós vamos ter ali também um período de refluxo, mas é uma longa batalha, Mauro. Nesse momento, nós estamos assistindo Israel atacar com uma agressividade ainda superior do que antes da trégua. Sim. A violência do Estado de Israel, nesse momento, rompe quaisquer limites, ao ponto tal que o Guterres invoca o artigo 99 da ONU e mesmo os aliados de Israel começam a manifestar
publicamente muitas preocupações sobre a ação do governo Netanyahu. O governo Netanyahu, só aqui abro um parênteses para um comentário, né? O governo Netanyahu ele é complexo, não é? O Netanyahu, que ninguém se assuste com o que eu vou dizer, é a ala moderada do governo dele. O Netanyahu impôs ao seu governo a trégua de 8 dias para a troca de reféns. O setor de extremíssima direita do governo, cujo principal expoente é o Ben-Gvir, o ministro da Segurança, não queria trégua nenhuma. O Netanyahu impôs a trégua para atender às pressões internacionais e internas, mas, em seguida, ele faz o pêndulo girar para um ataque ainda mais agressivo para poder acalmar essa extremíssima direita. O governo Netanyahu, para se manter, ele não depende do apoio do centro sionista, com quem divide o parlamento, né? O Knesset, o parlamento israelense, ele hoje tem 45%, 50% é formado pela coalizão do Netanyahu, um pouquinho mais de 50%, uns 43%, 44%, uns 42% é o centro sionista, que são, em geral, dissidências da própria direita, que construíram partidos mais centristas quando o Likud vai para uma posição sionista mais extremista, e há uma pequena participação de um partido não sionista, de uma frente não sionista, que é o Hadash, liderada pelo Partido Comunista, uma participação também pequena de um partido árabe de direita, e você tem ali uma participação muito pequena chamada esquerda sionista, né? O Avodá, o Partido Trabalhista, e o Meretz, né? Então, esse não é desse centro sionista que o Netanyahu precisa para se manter no governo, é da extremíssima direita. Essa extremíssima direita sair do seu governo porque acha, por eventualmente achar que o Netanyahu está pegando leve, cai o governo. Houve uma pesquisa, 2 pesquisas de opinião em Israel, 2 pesquisas de opinião pública em Israel, muito preocupantes. A gente as publicou no Opera Mundi, elas repercutiram. 57% dos judeus israelenses acham que Netanyahu pega leve na faixa de Gaza. É chocante. A opinião pública, essa opinião pública é muito influenciada pelos colonos judeus dos assentamentos dos territórios ocupados, pelos partidos religiosos e por essa base da extremíssima direita sionista. Então, Netanyahu, quando termina a trégua, ele vem com uma violência muito... E aquele tweet do amigo do Varoufakis lá traz isso, né? As últimas veleidades democráticas de Israel estão indo para o vinagre, né? Quem se opõe à guerra lá está sendo tratado como inimigo do Estado israelense, né? Basta ver o grau de repressão contra o Partido Comunista de Israel e o Hadash. O presidente do Partido Comunista de Israel foi preso numa manifestação. Deputados do Partido Comunista têm tido seus mandatos suspensos. Não é? Todas as correntes com participação institucional que se opõem de uma maneira mais clara aos ataques contra a faixa de Gaza têm sido punidas, têm sido reprimidas. Embora uma das leis básicas do Estado de Israel é de que jamais as forças de segurança, o que inclui o serviço de inteligência, podem ser usadas contra os judeus. É uma lei discriminatória, né? É curioso, mas é uma das leis básicas. Não pode haver repressão contra os judeus. Por isso que, quando a gente assiste cenas de manifestações em Israel, a gente vê uma postura diferente das forças de segurança. Elas não batem, elas empurram. É verdade. Eles formam grandes conglomerados policiais que vão empurrando a multidão. Você olha e diz, que repressão mais estranha, né? Porque a gente está acostumado com a dissuasão por cacetete, né? Não pode fazer isso em Israel. Então, eles forcejeiam as multidões para fora de uma determinada área, porque uma das leis básicas é que os judeus israelenses não podem ser reprimidos. Isso não vale para os árabes israelenses, contra os quais são aplicadas as leis de emergência herdadas do período colonial britânico, ainda vigentes em Israel,
com ordens militares e ordens executivas e prisões e assim por diante. Mas contra os judeus não pode ter repressão aberta. Perfeito. Rebeca, vamos olhar os chats e aí a Ana volta com uma outra questão para a gente mudar a agenda um pouquinho? Vamos sim. Daniel Miyagi fala, faronautas queridos, se inscrevam no Opera Mundi. Quem puder, seja membro ou compre o livro do Breno. Vamos ajudar o nosso companheiro fazendo propaganda aí, o Miyagi. E tanto ele quanto a Gabriela Lima perguntam como faz para adquirir o livro quem está fora do Brasil, né? Você manda para lá, Breno? Olha, eu não conheço os trâmites comerciais, eu sou um péssimo comerciante, apesar de judeu. Mas eu imagino que se você compra numa livraria digital, a livraria digital manda para o exterior. Eu já comprei livros do exterior. Tá, joia. Eu acho que funciona assim. No limite, compra na Amazon. A Amazon manda para qualquer lugar do mundo. Dizem que mandam até para a faixa de Gaza. Olha aí. Não é brincadeira. Eles fizeram uma propaganda que ficou uns 15 minutos no ar, de que a Amazon mandava até para a faixa de Gaza. Depois tiraram a propaganda. Mas... E uma pergunta aqui fora desse tema da Ana, Ana Barbosa pede o link para assinatura em apoio à questão da reforma do ensino médio. A gente já coloca aí no chat para vocês. Já coloquei. Ana. Perfeito. Breno, deixa eu trazer um outro tema internacional também, mas mais doméstico aqui da nossa América do Sul, Venezuela. Mais cedo a gente tratou o tema aqui e é interessante diferenciar o que é o direito venezuelano ao Essequibo, e que é demonstrável de várias maneiras pela história, pelos acordos e as traições e toda a ação dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, principalmente. E a outra questão é a oportunidade política da Venezuela, do governo Maduro, trazer isso neste momento. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Na estratégia do governo atual, do governo Maduro, como que você enxerga, por que eles estão trazendo com mais força esse tema neste momento? Como que se coloca ali num governo que está em vias de entrar num período eleitoral para sua validação ou não para continuar governando? E outra questão, ontem você fez uma crítica ao Itamaraty, de que o Itamaraty você sugeriu que o Itamaraty criasse uma comissão, está lá no seu Twitter, uma comissão de arbitragem regional, um comitê regional de arbitragem. Queria que você falasse sobre esses dois aspectos, o aspecto político na Venezuela e o aspecto Brasil como líder sul-americano, como ele deveria se posicionar aqui neste momento sobre isso. Olha... Bom, eu parto do mesmo princípio que você colocou na sua pergunta. O direito da Venezuela ao território de Essequibo é líquido e certo. Aliás, nós estamos falando de uma das maiores fraudes coloniais contra um país. A Venezuela foi ludibriada na reivindicação sobre Essequibo nos últimos 130 anos, várias vezes. São casos emblemáticos da mentira e da lorota do mundo colonial da diplomacia. O laudo arbitral de Paris, por exemplo, é uma coisa fascinante, em 1899, no qual a Venezuela não pôde nem ser representada. A representação da Venezuela... Ela não pôde ser representada por ela mesma. Ela foi representada pelo próprio Reino Unido. Pelos Estados Unidos. Ela foi representada pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos, e depois se provou que o laudo era uma grande mentira, né? Quer dizer, um laudo encomendado, e foi se repetindo. Né? Foi se repetindo. Então, eu parto desse mesmo princípio. É um direito líquido e certo, não tem nada a ver com chavismo. Se a gente olha para a imprensa corporativa, parece que o Maduro inventou a questão de Essequibo. É uma questão muito antiga, é tão antiga que os 95% de posição favorável que se conseguiu no plebiscito representam unidade nacional mesmo. A oposição ao Maduro, ela é contra o referendo, não porque ela acha que não tem que tratar Essequibo, é porque ela acha que Essequibo tem que ser reconquistado pela Venezuela sem consulta nenhuma. A posição tradicional da Venezuela é de que Essequibo é venezuelano. Isso vem de muitas décadas. A petição da Venezuela nas Nações Unidas é, se eu não me engano, de 63. Então, nós temos aí 60 anos,
que a Venezuela apresentou sua petição às Nações Unidas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, o momento político. Os venezuelanos, o chavismo, ele tem uma lógica. A lógica é toda vez que tentam encurralá-lo, ele avança. É uma lógica oposta do PT. O PT encurralado recua para tentar impedir uma política de cerco e aniquilamento. O chavismo opera como um lutador de boxe que tenta desconstruir o cerco inimigo atacando. Então, é exatamente o que ele fez de novo. O chavismo fez isso nos últimos 25 anos, inúmeras vezes. Cercado, ataca. Para impedir que o inimigo consiga consolidar o cerco. A questão de Esequibo, ela é importante, não é contra a Guiana, pobre Guiana. Isso não tem nada a ver com a Guiana. Tem a ver com as tentativas permanentes dos Estados Unidos de desestabilizar a situação da Venezuela, economicamente, politicamente, diplomaticamente. Os Estados Unidos adotaram a Guiana por interesses petroleiros, não é de agora. Isso vem de 2014. As primeiras sanções mais brutais contra a Venezuela vêm do governo Obama. E por que vem do governo Obama? Porque naquele mesmo ano se descobre o petróleo no território de Esequibo. E porque ali tem os interesses da Exxon na exploração petroleira. E isso anima o governo Obama a começar sanções mais pesadas. Então, para mobilizar o sentimento anti-imperialista, que é essencial nas disputas políticas da Venezuela, o governo Maduro decidiu trazer à tona o tema Esequibo agora. E ele faz bem, na minha opinião. Acho que ele está corretíssimo em fazê-lo. Até porque ele corria um risco de ser atacado pela oposição de direita de que fecha os olhos para Esequibo. A oposição de direita, de uma maneira cínica, poderia assumir a bandeira de Esequibo é nossa, para encurralar o governo Maduro. Então, o governo Maduro, tanto para mobilizar o espírito anti-imperialista, quanto para impedir que a oposição de direita ficasse com essa bandeira, colocou o assunto na ordem do dia. Repito, creio eu, que é um cálculo estratégico muito adequado, dentro da estratégia tradicional do chavismo, de que a melhor defesa é o ataque. É uma estratégia diferente da esquerda brasileira. A estratégia da esquerda brasileira é que a melhor defesa é uma fuga. Não é a estratégia do chavismo. A estratégia do chavismo, a melhor defesa é o ataque. Tá? E além disso, é o elemento adicional da eleição, né? Ele sabe que se ele traz a bandeira da unidade nacional, ele se fortalece no processo eleitoral também, né? Claro. É disso exatamente que eu estou me referindo. Quer dizer, esse momento que antecede a disputa eleitoral. Ao longo da história, nós vamos poder comparar essas duas estratégias. O que é melhor como estratégia de defesa? O ataque ou a fuga? A gente vai descobrir qual é que tem maior eficácia. O Breno, já vamos falar nós vamos falar da fuga, tá? Ainda vai ser o nosso último tema para encerrar. Vamos falar da fuga. Mas antes, queria falar do Brasil como líder regional nesse contexto. Então, eu acho que o Brasil entrou muito torto nessa história. Muito torto. Por que entrou torto? O Brasil entrou nessa história colocando sob suspeição Maduro, de maneira suave, mas revelando prioritariamente uma preocupação com o que o Maduro fará ou deixará de fazer. Eu acho essa uma preocupação completamente... Se vai passar no território brasileiro, né? Se vai passar no território brasileiro, se vai atacar militarmente a Guiana... O Múcio falando se não vai passar no território. Claro, então colocando sob suspeito... Né? Não passarão, né? Impressionante. Que é um ponto de vista completamente torto, né? Porque qual é o risco que se está correndo? E não se está correndo isso por conta do referendo na Venezuela ou por conta da estratégia do governo Maduro em relação a Esequibo. Está se correndo isso por conta das relações entre os Estados Unidos e Guiana. Os Estados Unidos está ampliando sua intervenção na América do Sul, na fronteira do Brasil, utilizando como pretexto um conflito real, que
que é o conflito em torno de Esequibo. Qual que deveria ser a postura do governo brasileiro? Ao invés de colocar sob dúvida e suspeição o governo Maduro, ser enfático, falar grosso. Assunto de sul-americano é decidido por sul-americano. Os Estados Unidos não podem se meter nesse tema. Esse assunto não vai ser tratado pelos Estados Unidos, esse assunto não vai ser tratado pela União Europeia, esse assunto não vai ser tratado pelo Conselho de Segurança da ONU, esse assunto vai ser tratado pelos sul-americanos. E o Brasil poderia propor uma comissão de arbitragem, na qual estivessem presentes a Guiana e a Venezuela, e mais outras 3 ou 4 nações sul-americanas, para analisar o assunto e encontrar uma solução pacífica, que é a disposição já revelada pelo presidente Nicolás Maduro. Então, esse era o papel de liderança do Brasil. Até o presidente da Guiana está pedindo para o Brasil entrar de mediador. Até o presidente da Guiana. O Itamaraty, ele é ciclicamente tomado por manias de grandeza, né? Então, o Itamaraty achava que o Brasil podia ser mediador entre Rússia e Ucrânia, mediador entre o Estado de Israel e o povo palestino. Isso não existe. O Brasil não está nesta divisão. Quem cuida de mediação nesses assuntos é quem tem poder militar e econômico para impor uma solução. Só existe, no caso, por exemplo, da Palestina, só haverá sempre somente e tão somente 2 mediadores. Não haverá um terceiro. Os mediadores são Estados Unidos e Rússia. O resto está na arquibancada, opinando, assistindo. Quem tem força para impor solução é quem media na Palestina. É a força nuclear dos Estados Unidos e a força nuclear da Rússia. Porque na hora que se chegar a uma posição para resolver a questão da Palestina, virá a segunda pergunta: quem põe o guiso no gato? E quem põe o guiso no gato é quem tem míssil nuclear, é quem tem força de dissuasão e destruição, que possa dizer para Israel o seguinte: ou cumpre ou desaparece. Essa é a força do mediador. Ou a mesma coisa vale para a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos falando de um confronto ali, uma proxy war, como disse o Lavrov, o chanceler russo, entre a Rússia e a OTAN. Que mediação um país que não tem força nuclear pode fazer numa situação como essa? Isso não existe. Agora, na América do Sul, não. O Brasil é a liderança natural. Na América do Sul, o Brasil canta de galo. E tem que cantar de galo para proteger a América do Sul da interferência norte-americana, que é o inimigo. Que é o inimigo. Em qualquer doutrina de defesa e de diplomacia razoável, quem é o inimigo da América do Sul? Quem é que oferece ameaças à soberania sul-americana? São os Estados Unidos. Isso é sabido desde o século XIX, desde a doutrina Monroe. Então, dentro deste contexto, Itamaraty devia estar com outro discurso, que era Yankees go home. Estados Unidos não ponham as mãos na América do Sul. Esse assunto, Esequibo, entre Venezuela e Guiana, será resolvido pelos sul-americanos. E era o momento do Brasil afirmar sua liderança regional e não de se comportar. Às vezes, o Itamaraty se comporta como um boneco de ventríloco da Aliança Ocidental. A quem interessa desgastar o Maduro da maneira como Itamaraty acena? Ao Brasil não interessa. A Venezuela é um aliado natural do Brasil sob qualquer ponto de vista, como já deixou muito claro o presidente Lula em várias ocasiões. O problema está na interferência norte-americana, e a postura do Itamaraty sobre isso não é clara. Não, e aí é o que você falou, né? Se você vai recuando, a estratégia da fuga, o adversário vai avançando. Então, está aqui, nota do Poder 360 dessa início de manhã, agora 6 da manhã, vocalizando a direita, a extrema-direita. A ausência de uma posição do governo Lula sobre a decisão de Nicolás Maduro de anexar parte da Guiana incomoda as Forças Armadas. Comparam a verborragia do presidente sobre as guerras da Ucrânia e na faixa de Gaza, dizem que o conflito local é o único que pode impor riscos ao Brasil. O presidente se blá, 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 ou seja, as Forças Armadas já estão querendo que o Lula cresça para cima do Maduro. Porque se ficar quieto, se ficar recuado, né, quem está dando a voz de comando é o ministro da Defesa, a coisa vai ficando complicada, né? Vai ficando complicada para o governo.
Pois é. Para encerrar, por falar na estratégia da fuga, você estará em Brasília. Você já chegou ainda não? Em Brasília? Não, estou em Belo Horizonte. Ah, tá. Você virá para Brasília para participar da Conferência Nacional do PT, sexta e sábado, sobre a eleição de 2024. Imagino que vai ser um momento de discutir. Ontem tivemos Ana e eu com o Genuíno. O Genuíno vai participar também, vai fazer uma palestra e já falou: ó, não vou só falar sobre. Vai participar de uma mesa, não é para se falar de uma palestra. Não vou só falar sobre 2024, não. Vou querer questionar, vou querer debater a estratégia política do atual governo. O que você está prevendo para esse encontro, Breno, e o que você vai falar? Eu fui convidado para participar de uma mesa sobre questão internacional, né? Uma mesa coordenada pelo Walter Pomar, com a Mônica Valente, com o nosso querido Pedro, que era do IPEA. Qual é o Pedro nome Barros. desse? Eu não me lembro aqui. Pedro Barros e isso, com Pedro Barros. Ele é do IPEA. Também Ele é do IPEA. Ele é do IPEA. Mas ele esteve presente na Venezuela, na Unasul. Né? Na Unasul, ele foi da Unasul. Foi da Unasul. Então, essa é a mesa que eu vou participar na sexta-feira de manhã. É uma conferência original, assim, porque ela não é uma atividade centralizada, ela é uma espécie de feira. Tem vários eventos. Lembra como era o Fórum Social Mundial? Vários eventos ao mesmo tempo? Então, é esse o modelo dessa conferência do PT. Tem várias atividades ao mesmo tempo. Uma dessas mesas, numa dessas salas, é essa atividade que eu vou participar. Aparentemente, é uma atividade que mobiliza uma quantidade grande de candidatos a vereador, de vereadores, de prefeitos, de candidatos a prefeito do PT, de militantes. Calcula-se aí que deve estar presente alguma coisa como 3.500 pessoas, né? Vai lotar ali o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e haverá uma abertura formal com o discurso do presidente Lula amanhã à noite, na sexta-feira à noite. Né? Eu acho que é uma atividade importante que o PT realiza, que é uma atividade de debate nesse formato de Fórum Social Mundial, preparando para eleições de 24, que é um cenário delicado. O mar não está para peixe em relação a 24. A presença do PT e da esquerda nas cidades brasileiras hoje é muito fraca, deve crescer em 24, mas não se imagina um crescimento espetacular. A situação hoje é a seguinte, só para não estourarmos o tempo, das 27 capitais que o país tem, só uma é governada pela esquerda. Esquerda é PT, PCdoB e PSOL, né? Os três principais partidos de esquerda. Só uma é governada pela esquerda, que é Belém, governada pelo PSOL. Das 98 cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores, só 5 são governadas pela esquerda. Além de Belém, são governadas em Minas, Contagem e Juiz de Fora, e em São Paulo, Mauá e Diadema. As outras 93 cidades com mais de 200 mil eleitores são governadas pela direita ou pela extrema-direita. Ou por forças centristas, vamos chamar assim, PSB, PDT. Né? Então, a situação da esquerda é muito ruim, porque o resultado eleitoral de 2020 foi muito ruim. E é importante uma vitória em 2024. O que significa uma vitória? Um crescimento importante nas grandes cidades, as cidades com mais de 200 mil eleitores. As eleições de 24 definem as eleições presidenciais de 2026? Não tem nada a ver. Mas as eleições de 2024 determinam a correlação de forças nas eleições parlamentares de 2026, porque o número de vereadores e prefeitos que um partido consegue eleger representa a base que esse partido vai ter para eleger deputados 2 anos depois. Há uma correlação entre o resultado das eleições municipais e o teu desempenho nas eleições parlamentares, não na eleição presidencial. Né? Para explicar, a eleição parlamentar no Brasil, apesar dela ser formalmente proporcional, ou seja, vota todo mundo no estado, na prática ela é semidistrital. Nós temos uma parte expressiva de deputados que é eleita com base no voto em 1, 2, 3 municípios, num conjunto de municípios, como se fosse um distrito. Não é distrito, mas na prática é. Então, quem tem aliados... emendas e
ficou ainda mais grave, né? Pois é, com as Com as emendas. emendas parlamentares, isso ficou ainda mais evidente, né? Exatamente. Então, os deputados adotam cidades, prefeitos, vereadores, que vão ser sua base eleitoral. Se essa base diminui nas eleições municipais, as possibilidades eleitorais dos deputados caem 2 anos depois. Então, se você pegar 2016, péssimo resultado da esquerda na eleição municipal, um parlamento muito conservador em 2018. 2020, o resultado da esquerda das eleições municipais piorou, e o parlamento piorou junto em 2022. Então, esse é o tema central nacional das eleições municipais. E o cenário não está fácil. O PT está tentando se mexer em relação a isso. A conferência eleitoral faz parte desse movimento. É uma iniciativa louvável. Oxalá renda os frutos que se espera. Valeu. É isso aí. Pois bem, vamos comprar esse livro, né? Com certeza. Deixa eu ler os últimos comentários aqui para o Breno. Gabriela Lima está dizendo: a Fórum é sensacional, sempre com excelentes convidados e apresentadores. A Thelma diz: muito bem, Breno, claro como água não privatizada. O João Antônio: parabéns, Altman. Análise certíssima. Agora, se o Brasil não libera, porque provavelmente está preso a essa direita e extrema-direita. Opinião dele sobre sua fala. Gabriela Lima: Breno sempre sensacional. Josilda: Breno Altman cada dia se revela um jornalista de esquerda cada vez mais lúcido. E a Gabi fala que também acompanha o Opera Mundi, um excelente canal. Jota Correia: o senhor Breno é um dos melhores analistas de política internacional, é cirúrgico e sem meias palavras. E tem até declaração de amor, viu, Breno? Azar no jogo, mas sorte no amor. Aqui a Fabiana Albinha: como o Breno não me pediu em casamento, eu casei-me com o Breno. Aí. O companheiro dela deve se chamar. Não, mas aí não é uma declaração de amor. Ela deve se casar com. Como é que se chama isso quando tem o mesmo nome? Oi, deu branco. Homônimo. Breno com 2 N's. Esse é o nome do companheiro dela. Foi uma brincadeira, não foi uma declaração de amor. Então tá, vamos ver. Depois a Fabiana conta aqui pra gente. É isso aí. Pois bem, Breno, se der, vamos nos encontrar aqui em Brasília nessa sua passagem breve aqui. Valeu. Certamente. Obrigado. Tchau, Breno. Tchau, Obrigada. Aninha, Rebeca, Mauro. Bom dia a todos e a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau.